Queridos irmãos, queridas irmãs, a primeira leitura de hoje, do início do segundo livro dos Reis, que mostra essa cena que, no mínimo, é cheia de mistério, na qual vimos, segundo o relato, como o profeta Elias foi arrebatado aos céus num turbilhão através de uma carruagem de fogo, e como o seu discípulo Eliseu, que antes que partisse o seu mestre Elias, lhe pedira que lhe fosse concedida uma parte do Espírito, ou seja, uma parte da missão de Elias, e que de fato, após esse ser arrebatado, Eliseu então, tomando o manto do profeta arrebatado, dá continuidade à sua missão. Bem, na verdade, é que essa cena, como eu disse no início, é carregada de mistério, sobretudo porque é uma imagem, no mínimo, cheia, de elementos que não estão, digamos, no nosso dia a dia. Não penso que ninguém jamais tenha visto uma carruagem de fogo. Talvez tenha visto algum carro pegando fogo, mas uma carruagem de fogo, e ainda mais que arrebata um turbilhão até os céus, evidentemente, trata-se de uma realidade que supera, digamos, a nossa cotidianidade, nossas realidades habituais. Porém, sem entrar no mérito do que exatamente aconteceu ali, porque há algumas realidades na Sagrada Escritura que utilizam de algumas imagens para transmitir algum tipo de conhecimento, outras vezes trata-se realmente de algo que, tal qual narrado, aconteceu. No caso desse texto é muito difícil, essa é a bem da verdade, de determinar, mas o que interessa aqui para nós é o ensinamento. Em primeiro lugar, de como Eliseu, ao receber o manto de Elias, dá continuidade à sua missão. Interessante que o profeta estava seguido por outros 50 homens, que o texto diz filhos dos profetas, que eram vários discípulos. Mas somente a Eliseu, é dada uma dupla parte do espírito de Elias, ou seja, ele recebe como que a herança do primogênito, como aliás estava no livro do Deuteronômio. Dizia o seguinte, quando um pai morresse, deveria dividir os seus bens em 3 partes, 2 partes ficaria para o mais velho, e o resto, a terceira parte, seria dividida entre os demais filhos. Está no capítulo 21 do livro do Deuteronômio, é a lei de Moisés. E é interessante como o profeta então assume o manto, assume a missão do seu mestre. E a carruagem de fogo, repito, não vamos entrar aqui no mérito da historicidade da cena tal qual está narrada, mas sem sombra de dúvida, a imagem evocada da carruagem de fogo faz referência à majestade de Deus. De fato, se nós pegamos um livro de um outro profeta do Antigo Testamento, o profeta Ezequiel, vamos ver que essas imagens todas que estão também presentes em Ezequiel, do fogo, da carruagem, do turbilhão, fazem referência a estar junto de Deus, a presença de Deus. Portanto, o que sim é certo no texto é que Elias, que durante toda a sua vida procurou, dentro dos seus limites, servir a Deus, no final foi para junto de Deus de uma forma absolutamente gloriosa. E que aquele que foi testemunha do exemplo que o profeta Elias tinha dado, tomou o seu manto e deu continuidade. E aqui já um ensinamento que serve para todos nós. A importância de dar exemplo. Que bonito quando nós vemos aquelas pessoas idosas e que, quando olhamos para a vida delas, nós nos inspiramos.
Vemos homens e mulheres que realmente fizeram de suas vidas algo que faz com que os demais possam se sentir chamados a serem melhores. E é isso que nós devemos pensar, deixar um manto para os que virão depois de nós. Deixar o manto do nosso exemplo e almejar, como Elias, ser arrebatados por Deus, ou seja, chegar no final da vida e podermos verdadeiramente entrar na glória de Deus. Porém, e aqui talvez fazendo já uma ligação com o evangelho de hoje, a verdade, sobretudo tomando essa imagem de ser arrebatado para junto de Deus, nós a cada dia podemos experimentar um pouquinho isso. Sim. De estarmos mais unidos a Deus. E como é que fazemos isso? Jesus hoje no Evangelho, de forma muito clara e também com imagens muito fortes, nos mostra que o caminho da união com Deus, para receber o que ele vai dizer no texto do Evangelho, estamos no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, sempre no Sermão da Montanha, e Jesus repete várias vezes: receber a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Receber a recompensa de Deus não é outra coisa senão estar unido a Ele, porque que recompensa maior podemos almejar do que a plenitude da existência unidos a Ele? E qual é o caminho? Jesus deixa claro, é o da retidão de intenção. Ou seja, a carruagem que nos arrebata até junto de Deus é hoje, para mim e para você, buscar fazer as boas obras com retidão de intenção. Ou seja, sem fazer para que os outros me vejam, para ser admirado pelos demais. Não fazer com uma espécie de motivação meramente movida pela vaidade, pelo orgulho, mas querendo estar junto de Deus. E Jesus dá 3 exemplos concretos. Fala da esmola, fala da oração e fala do jejum, que são as 3 práticas religiosas fundamentais na nossa vida. Primeiro, o fazer a esmola, dar a esmola. O que significa dar esmola? Significa ajudar o necessitado, ter misericórdia, ter compaixão. Todos nós, mesmo que sejamos pobres, estamos chamados a ter esse olhar compassivo, a ver que sempre há alguém que podemos ajudar um pouquinho, de qualquer forma. Porém, atenção, como Jesus nos ensina, não fazemos isso para sermos admirados. Não fazemos isso para que os outros nos agradeçam e nós nos sintamos, mais como que insuflados, achando que somos bons. Não. Eu faço isso porque é a coisa certa, porque é o que Deus espera de mim e, sobretudo, porque me leva a estar com Ele. Depois a oração. Esse diálogo com o Senhor. Um diálogo que deve se dar na minha intimidade, não para os outros verem eu levantando as mãos, fazendo gestos estranhos, fazendo caras e bocas, como às vezes podemos, infelizmente, ver em algumas situações quando as pessoas estão rezando, estão orando. Mas ao contrário, Jesus diz, vai no teu quarto escondido. O que Jesus quer dizer com isso é que a oração é um ato de intimidade, de familiaridade, que faz com que nós nos sintamos intimamente em comunhão com o Senhor. Não para que os outros pensem, olha como ele é santo, o quanto ele reza, como ele é piedoso, mas que eu possa sentir a presença de Deus na minha vida. E por fim, o jejum, ou poderíamos dizer a penitência, os sacrifícios, que são necessários também na vida espiritual, que são necessários na nossa prática para que possamos crescer, amadurecer espiritualmente. Não somente pelo fato de que todos nós sabemos, que temos dentro de nós o pecado, ou seja, essas forças que nos puxam para baixo e, portanto, devemos como que crescer a musculatura espiritual, porque isso que é a
mortificação, que é a penitência, que é o jejum, é uma musculação espiritual para ficar espiritualmente mais forte e poder resistir às tentações. Mas aqui também, não faço isso para ser admirado, né, como o sujeito que vai, né, na academia para levantar, né, peso e depois fica mostrando seus músculos para os demais o admirarem. Não, não é isso. Eu faço a penitência, faço o jejum, a mortificação, o sacrifício, primeiro para que me sinta mais livre, livre das tentações. Mas por outro lado, porque assim também me uno mais a Jesus, que se ofereceu em sacrifício, e junto com ele ofereço o meu sacrifício de forma oculta. Ou como Jesus também vai dizer no caso da esmola, de tal modo que aquilo que faz a minha mão esquerda não saiba a minha direita. E é disso que se trata, queridos irmãos. Não é que Jesus não queira que demos exemplo. Não se esqueça que no próprio Sermão da Montanha, no capítulo 5 de São Mateus, ou seja, um pouco antes da passagem que hoje nós escutamos, Jesus diz que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. E dizia claramente que façamos as boas obras para que os nossos irmãos vissem essas boas obras e dessem glória a Deus que está nos céus. Está no capítulo 5 de São Mateus essa afirmação. Portanto, quando Jesus fala de fazer as coisas ocultamente, não é no sentido de que não tenhamos que dar testemunho ou que ninguém possa ver o que a gente faz. Mas, repito, é a retidão de intenção, é a motivação com a qual eu estou fazendo essas obras. Que eu estou dando esmola, ajudando o próximo, que eu estou orando, rezando, que eu estou fazendo jejum, que eu estou fazendo penitência. E assim, por um lado, seremos arrebatados por essa carruagem de fogo, que é a graça de Deus, que é o Espírito Santo, que realmente, quando nós praticamos essas boas obras com retidão de intenção, vemos como ele nos eleva para junto de Deus. E por outro lado, fazendo as boas obras desse modo, nós também deixaremos o nosso manto, como fez Elias para Eliseu, para que os que virão depois de nós possam também crescer, possam ver o bom exemplo e se aproximar de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Veni, Pater, pauperum, veni,